Olá, está no ar o UNIT Notícias. Assista hoje a uma entrevista com os integrantes da equipe AgroQuest, participantes do Hackathon da NASA e que recebeu uma menção honrosa no NASA Space Apps Challenge. Estamos aqui hoje com os membros da equipe AgroQuest. Estamos com Wilson Carvalho, Janine Candeias e Cauê Rodrigues. Eles participaram do Hackathon da NASA, um desafio global, onde receberam o título de menção honrosa. Somente 23 equipes no mundo conseguiram isso e eles estão entre essas equipes. E eu gostaria de saber de vocês. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre o desafio que vocês escolheram encarar, né, e como foi esse processo de escolha desse desafio. Certo. A questão do desafio foi porque a gente percebeu que a NASA oferece diversas modalidades que a gente pode competir, e um dos desafios era justamente de conseguir ver como a agricultura está evoluindo bastante com satélites e dados, sensores, e como é que a gente consegue transformar toda essa complexidade técnica para realmente ajudar os agricultores a terem mais eficiência, mais produtividade e mais sustentabilidade. E para vocês, quais foram os pontos de maior destaque assim, do projeto, do desenvolvimento, as maiores dificuldades que vocês enfrentaram? Certo. Como a gente acabou querendo criar um jogo para poder facilitar essa abordagem de dados para os agricultores, a nossa maior dificuldade foi que fosse divertido. Então a gente acabou tendo que testar bastante. A gente pensou em um jogo de cartas, então a gente acabou desenhando no papel, recortando cartas, jogando entre a gente, até que a gente conseguisse mesmo ficar satisfeito com o resultado. E aí foi a parte de lidar com a parte técnica mesmo, de programação, em um curto período de tempo. Então eu acredito que o que a gente conseguiu ter de melhor mesmo foi justamente fazer um jogo divertido e que fosse educativo, porque é um tema complexo, querendo ou não, a questão de análise de dados satélites, também juntando com a parte de agricultura, fertilização, de como você cuidar do solo também. Tem muita complexidade que a gente conseguiu simplificar bastante e acredito que qualquer um que jogar consegue aprender bastante sobre agricultura. Sobre o Farmatro, falando mais sobre o Farmatro, como é que ele funciona, o que você tem que fazer para jogar, como é que funciona o jogo? O jogo em si, ele é um jogo de cartas onde você começa um plantio em geral, onde ele vai sendo utilizado os dados que são fornecidos pela NASA, onde eles dão os dados do solo, da leitura de luminosidade, de umidade. Então você tem que ir equilibrando essas características utilizando as cartas que são dadas para você. Então fazendo assim no período do plantio até no fim, onde você consegue ter a sustentabilidade, tem a hidratação do solo, o nível de pH do solo. E com isso você acaba tendo uma pontuação no final onde mostra o quão produtivo e sustentável foi a sua produção. Bom, e já que a gente falou de futuro, né, de um possível futuro para o jogo, vocês têm expectativas assim para projetos futuros, para continuar desenvolvendo, quem sabe outros jogos, talvez? Então, nós enquanto equipe ficamos muito felizes de ter conseguido chegar à Nominis, né, Global Nominis. E isso só nos deu mais gás ainda para competir nos próximos hackathons da vida enquanto equipe. Então, com certeza, nós pretendemos competir outras vezes no futuro. Fala um pouco mais sobre o desafio que vocês escolheram, né, enfrentar, uma parte mais ligada à agronomia, né? E como foi esse processo de escolha desse desafio, né? Sim, a gente escolheu a ideia de descomplicar a agronomia utilizando os dados da NASA. Então, a gente tem diversos sensores, satélites, até mesmo imagens de drones que a gente consegue através dos sites fornecidos pela NASA, pelos governos. E também a gente pensou em como fazer com que os agricultores tivessem acesso a isso de uma forma mais facilitada, que eles não tivessem que ter um conhecimento tão técnico de computação de dados para isso. E a ideia disso acabou surgindo porque a minha família tem um contato bastante próximo com agronomia, tenho engenheiros agrônomos na minha família, meu pai e meu irmão, e acabei sugerindo isso pro meu time, e eles ajudaram bastante também em como a gente conseguir traduzir isso para criar um produto. Bom, essa foi a nossa entrevista aqui, o nosso bate-papo, né, com a equipe da AgroQuest. Muito obrigado pela presença de vocês, né, pela disponibilidade. E o UNIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.